Olá, sétimo ano, mais uma terça-feira, mais uma aula de História. Hoje vamos dar continuidade à unidade 4, que é a unidade que fala sobre a África. Comentamos na aula passada alguns aspectos geográficos, religiosos e também alguns aspectos históricos da África. Nessa aula, nós iremos focar mais nos impérios que se formaram dentro do continente africano, ok? Só um minuto. Vamos lá, então. O primeiro reino que a gente vai estudar é o reino de Gana. Gana foi um dos maiores impérios formados no continente africano, que se desenvolveu fora das regiões litorâneas ou da África muçulmana. Sua área correspondia às atuais regiões de Mali e da Mauritânia, fazendo divisa com o imenso deserto do Saara. Desde já, percebemos a instigante história de um reino que prosperou mesmo não possuindo saídas para o mar. Então a gente percebe um império, né, que conseguiu se desenvolver mesmo com toda a diversidade, né? Geralmente, os impérios que eram formados próximo do litoral tinham uma chance maior de se desenvolver, por conta que tinha saídas para o mar, podia realizar comércios marítimos, enfim, tinha uma série de facilidades, vamos dizer assim. Mas o reino de Gana não necessitou dessas facilidades, vamos dizer assim, para conseguir se desenvolver. Utilizando os rios da região, eles conseguiram se virar muito bem e se transformar em um imenso império. As dificuldades geográficas explícitas da região começaram a ser superadas quando a população da África subsaariana passaram a ter contato com a porção norte do continente. Graças à domesticação do camelo, foi possível que comunidades pastoris próximas do deserto do Saara começassem a empreender novas atividades econômicas. Então a gente sabe que a domesticação do camelo era fundamental para o desenvolvimento do comércio, já que eles não tinham saída para o mar, eles tinham que utilizar o deserto, que era a rota comercial disponível, né, para o povo. E daí, para conseguir atravessar o deserto, né, dificuldades que eu já comentei na aula passada, né, da terça-feira passada, não era nada fácil, era uma travessia complicada e muitas vezes acabava sendo uma travessia mortal. Então, a domesticação de camelos ajudou muito nesse processo de desenvolvimento comercial na hora de fazer a travessia do deserto, principalmente o deserto do Saara. A questão política do Reino de Gana. A organização política de Gana era de um Estado não centralizado. Existiam núcleos de poder nas aldeias e cidades. As relações pessoais e sociais eram estabelecidas por meio de tributos e laços espirituais e militares. A forma de sucessão ao trono era de matrilinear, ou seja, com base na família da mãe, transmitindo-se as relações de poder. Então, eu já comentei na aula passada também a representatividade, vamos dizer assim, da mulher dentro da cultura africana. Ela apresentava uma representabilidade maior do que se a gente comparar das mulheres na Europa, por exemplo, que durante muito tempo, né, foram submissas ao homem, né, ao poder patriarcal dentro das civilizações europeias. A gente percebe que na África a mulher tinha era mais visível, vamos dizer assim, né? Ainda o homem tinha bastante poder sobre a mulher, né, nessa sociedade, mas a mulher já era mais vista, né, mais, não sei se é bem a palavra, admirada, vamos dizer assim, né? Ela mais respeitada, vamos dizer assim, tá? Então a mulher ela tinha uma, uma visão, não é visão, ela era não estou encontrando a palavra assim para comparar a mulher da África com a mulher da Europa, né? A mulher da África era, entre aspas, mais admirada, vamos dizer assim, tá? Era mais respeitada pelo homem. Eu acho que é essa bem a palavra, respeito, tá?
A economia. O ouro era a principal fonte de riqueza e gerava grandes interesses nos árabes, que o negociavam por tecido, cobre, sal, entre outros produtos. O ouro era escoado principalmente para a região do Mar Mediterrâneo, onde os árabes utilizavam na cunhagem de moeda. Para controlar as regiões de exploração aurífera, o rei era responsável direto pelo controle produtivo. Para proteger a região aurífera, o uso de lendas sobre criaturas fantásticas era utilizado para afastar a cobiça de outros povos. O sal também tinha grande valor mediante sua importância para a conservação de alimentos e a retenção de líquido para os povos que vagavam no deserto. Tá? Então, dois materiais valorizados dentro da África, o ouro, né, que já isso é histórico, né? E também a questão do sal. Hoje em dia, a gente nem dá muito valor, vamos dizer assim, para o sal, porque é um produto fácil de encontrar, fácil de obter e barato, tá? Mas nessa época aqui, o sal era muito valioso, tá? Então, o sal era fundamental, vamos dizer assim, para a sobrevivência, facilitava muito a vida dos povos que viviam na região ali do deserto, principalmente do Saara. Quando o comércio, quando o comércio com os árabes se intensificou, Gana instituiu um responsável, uma espécie de ministro do comércio, para controlar as operações de importação e exportação por meio de taxas. O Estado era mantido por um eficiente sistema de cobrança de impostos. Para proteger seus domínios, havia um poderoso exército que controlava as rotas comerciais, o que gerava muito lucro para o império. Então, eles utilizavam soldados, né, uma guarda, poderoso exército, que controlava as rotas comerciais. E geralmente, né, geralmente não, sempre, esse exército cobrava um tipo de um pedágio, né, dos comerciantes que utilizavam essas rotas comerciais. Então, para utilizar essas rotas comerciais que eram consideradas mais seguras, né, por uma série de fatores, logística, estratégica, enfim, tinha vários fatores que favoreciam essas rotas comerciais. Os comerciantes tinham que pagar um preço para poder atravessar, para poder utilizar essas rotas comerciais. E o rei se beneficiava com esse pagamento, né? Não necessariamente tinha que ser ouro, tá, o pagamento, podia ser produtos diversos. O reino de Mali. O Império do Mali começou a se estruturar quando o rei de Mali conquistou Gana, em 1240. Sundjata, acho que é assim que fala, tá? Não tenho certeza. Então dividiu o império em províncias, nomeou governantes e submeteu os povos conquistados a um regime próximo da servidão. Então ali nessa região mais escura é onde se desenvolveu o Império de Mali, ou o Reino de Mali. O Império de Mali definiu rotas como caminhos seguros para o comércio do ouro, os quais tinham uma estrutura para os viajantes utilizarem como alojamentos e alimentação. Então, né, o reino de Mali se preocupou também com os comerciantes. Lógico que essa preocupação visava o lucro, né, cobrar os pedágios aí dos comerciantes. Ao conquistar todo o antigo Império de Gana, passou a controlar as minas de ouro da região. O reino de Mali também estendeu seu domínio para o leste, ao longo do rio Níger. Assim como parte do oeste até o Oceano Atlântico. Então o império conseguiu se desenvolver bastante, né? Se a gente voltar aqui, ó, no mapa, a gente percebe, né? Desde do Oceano Atlântico até próximo do meio ali do continente africano. Era um vasto território. Continuando. Os reis africanos de Mali eram muçulmanos
e realizavam peregrinações a Meca. Eram tão respeitados quanto os sultões no Egito. O império tinha duas formas de governo. No centro, o rei exercia o controle direto. Na periferia, eram estabelecidos protetorados. Tá? Protetorados é como se fosse divisões políticas, tá? Um pouco mais distantes do centro, que ajudavam o rei a governar, vamos dizer assim. Tá? Tinha um acordo com o rei, obedecia o rei, mas os governantes desses locais tinham um pouquinho de autonomia. Mas sempre que esse território era atacado por um inimigo, o centro ajudava essas cidades periféricas a se protegerem, e se o centro fosse atacado, essas cidades periféricas tinham que proteger o centro também. Então, era um acordo que o rei fazia com os governadores, né, dessas regiões mais periféricas aí. Tá? Então, ali mostrando, né, que já na África existia sim um poderoso exército. Tá? Agora a gente vai falar sobre, né, a história do Mansa Musa, tá? O Mansa Musa, ele é um cara rico, né, considerado um dos homens, considerado o homem mais rico da história do mundo, tá? E a gente vai ver a relação dele com a questão do ouro. Então, o rei africano Musa Keita I é considerado a pessoa mais rica da história, segundo a revista Time. Musa é mais rico do que qualquer pessoa possa descrever. Segundo a Time, né, a revista, a segunda pessoa mais rica da história tinha um patrimônio estimado em 4,6 trilhões. Tá? Realmente não tem uma maneira de mensurar com precisão a riqueza, do Mansa Musa, disse Jacob Davidson da Time. Tá? Então, ele era tão rico que não tinha como medir a riqueza dele. Eles, né, todos os jornalistas ali, o pessoal que fez a matéria, sabia que ele era o homem mais rico, que ele tinha mais do que 4,6 trilhões em riquezas. Mas ninguém sabe qual era a real, né, o real valor da riqueza dele, de tão rico que ele é. Musa Keita I assumiu o poder em 1312. Ele assumiu o título de Mansa, que significa rei, em um momento um momento que diversos reinados africanos estavam prosperando. Ele expandiu de maneira exponencial as fronteiras de seu território, totalizando o domínio sobre mais de 3.200 quilômetros. Tá? Então, aqui uma imagem como supostamente ele seria, o Mansa. Sua imensa fortuna ficou famosa quando, em 1324, Mansa Musa fez uma peregrinação de quase 6.400 quilômetros até a cidade de Meca, na Arábia Saudita. O rei não poupou despesas, na viagem. Então, aí mais ou menos como seria essa peregrinação dele, né? Segundo relatos, a comitiva que realizou a peregrinação junto a ele era composta por dezenas de milhares de soldados, civis e escravos, além de 500 arautos que carregavam junto de diversos camelos e cavalos muitas barras de ouro. Tá? Então ele fez, né, questão de levar junto com ele uma grande quantidade de riqueza, para mostrar também o poder que ele tinha. Né? Então, até os adereços, né, dos cavalos eram feitos de ouro, né, vários objetos que podia ser facilmente feito de metal qualquer, feito de couro, ele fazia questão de fazer de ouro, para mostrar o seu poder, para mostrar a sua riqueza. Ao passar pela cidade do Cairo, no Egito, Mansa Musa doou tanto ouro e dinheiro que gerou uma crise inflacionária na cidade. Foram necessários muitos anos para que o Cairo se recuperasse das doações. Então, basicamente, ele foi passando e foi jogando ouro para a população. Tá? Por onde ele passava, toda pessoa que ele encontrava no meio do caminho, ele fazia uma doação. Ele doou tanto ouro que o ouro perdeu valor dentro da cidade. E daí acabou gerando aí uma crise inflacionária na região,
porque o dinheiro perdeu o valor no local, porque era muito ouro que as pessoas tinham por conta dessa doação aí do Mansa Musa. Mansa Musa governou por 25 anos até falecer em 1337, mas deixou um enorme legado de mesquitas, escolas, bibliotecas e museus, que persistiu por muitas gerações. Tá? Aqui um exemplo aí de um dos feitos dele. Esse aqui é uma representação, né, da peregrinação que ele fez até Meca, e daí mostra aqui, né, o Mansa Musa sentado, segurando uma pepita de ouro, ou uma moeda de ouro, representando a riqueza, tá? Além da coroa, do cajado, que também representam o rei. Ok? Então, comentamos aí sobre alguns impérios da África. Na próxima aula, né, na próxima terça, eu termino. Acho que falta mais um ou dois impérios. E falar um pouquinho sobre a cultura africana. Daí nós já terminamos aí essa unidade. Como tarefa de casa, eu vou pedir para que vocês façam, tá, os exercícios dessa unidade. Então, já podem responder as perguntas que estão entre, né, no meio da unidade e também as perguntas do final da unidade para concluir o nosso conhecimento, os nossos estudos. O que eu passei até aqui já dá para responder todas as perguntas. Então, utilize o vídeo, utilize as aulas, né, aqui no PowerPoint, vai pausando, lê novamente, enfim, vai, volta, né, quantas vezes for preciso. Utilize a apostila também, muitas informações estão contidas na apostila. E, se precisar, vocês já têm o meu e-mail, né, esse é meu e-mail particular, que está aparecendo aí na tela, mas a escola também tem um e-mail para cada professor, é só entrar em contato, tem as redes sociais também, qualquer dúvida, ok? Então, boa semana para todos, até o próximo encontro. Abraço.